Queridos e amados irmãos, presentes nesse fim de dia, início da noite desta segunda-feira, da 24ª semana do tempo comum. O tempo comum é o tempo em que nós somos chamados a meditar sobre os aspectos concretos do seguimento de Jesus. Hoje, contemplamos no Evangelho a cura deste empregado, de um centurião. O centurião era um soldado que tinha debaixo do seu poder 100 soldados. Assim, os romanos dividiam por legiões, 1000 soldados, e depois por 100, uma centúria. É possível que esta cena do Evangelho de hoje tenha acontecido no cair da tarde, como estamos agora. A gente sabe que para o judeu o dia termina às 18 horas, e às 18 horas começa a primeira vigília da noite. São 4 vigílias até às 6 da manhã. Quando Jesus terminou de instruir o povo, entrou na sinagoga. Aliás, entrou na cidade de Cafarnaum. E é aí que os anciãos dos judeus pedem, intercedem por aquele centurião que, ao contrário de outros, era um homem bom. E viu que, diante da teimosia dos judeus, era melhor ele ser gentil, respeitando as leis do povo. Inclusive fez uma sinagoga para eles. Mas não é por isso, porque ele fez uma sinagoga, que Jesus vai atender esse pedido. Jesus sabia quem ele iria encontrar. Um romano, soldado, não judeu, não praticante do judaísmo, era um admirador, era um benfeitor dos judeus, mas ele não era judeu. Ele não tinha a fé dos israelitas. Jesus põe-se a caminho, e quando estava perto da casa, o centurião enviou alguns homens para lhe dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Não sou digno de falar contigo. Ele sabia que uma casa pagã não podia ser visitada por um judeu sem que ele se contaminasse. Por isso ele diz: eu não quero que o Senhor venha, porque eu sei que eu sou um pagão. Eu não quero que o Senhor venha à minha casa, porque eu não sou digno. E ele diz isso com tanta sinceridade, que Jesus vê nisso uma declaração de fé tão importante, que entrou na missa. Antes da comunhão, a gente diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Esta palavra é de um pagão. Veja a importância que tem a fé. Palavras cheias de fé. E ele diz mais: não precisa o Senhor vir, porque eu creio no poder da tua palavra. Eu creio que se o Senhor disser, seja curado, vai ser, porque o Senhor tem autoridade. Eu creio na tua autoridade, porque eu sou a autoridade e sei
obedecer ordens, como também sei dar ordem. Quando eu digo vai, vai. Jesus ficou admirado. Eu não encontrei fé desse jeito, esse tipo de fé no meio do povo de Deus, que deveria ter essa fé, mas não tinha. Como me admira quando eu estou no meio das pessoas simples, que não são consagradas, numa comunidade de vida, nem de aliança, que não sabem nada de Bíblia, nem de teologia, nem de liturgia, nem de nada, mas têm uma fé viva, tem um respeito que nós não encontramos. Se você for, por exemplo, numa romaria no Canindé ou no Juazeiro, aquele povo chegando, sempre, não sabe de nada, mas se ajoelha, faz o sinal da cruz, olha lá para São Francisco e começa a rezar, chora. E se você for conversar com aquelas pessoas, você vai ver aquela fé genuína, simples, sem nenhuma base de teologia, nem de Bíblia, nem de nada, mas uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Qual é o perigo que nós corremos? É de banalizar tudo. Tem gente que não respeita esse lugar do de lá de fora. O lugar lá fora eu posso conversar, mas aqui dentro eu não posso ficar conversando aqui dentro da capela. Às vezes a gente sai de lá e entra como se fosse o mesmo ambiente. Não é. É diferente. Exige respeito, reconhecimento de quem está aqui, que é o próprio Jesus. Estas palavras, além da fé, estão cheias de humildade. Se você quiser conseguir alguma coisa de Deus, seja humilde. Seja humilde. Porque São Pedro diz na sua carta que Deus aborrece os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus, ele tem uma raça que ele não consegue com gente altivo, orgulhoso, soberbo. Essa palavra está cheia de humildade. E essa humildade conquistou o coração de Jesus. O que é que vai conquistar o coração de Jesus? A minha humildade. Me colocar diante dele, sabendo quem eu sou, reconhecendo o meu nada. Santo Agostinho, quando comentou essa passagem de hoje do Evangelho, ele diz que a humildade foi a porta por onde Jesus entrou para tomar posse daquilo que já era seu. E também na nossa vida, a humildade é a porta. Nunca queiramos ser, eu sou um consagrado. Eu sei mais do que você. Eu sou estudado. Essa pessoa é burra, não sabe de nada. Sempre tem alguém mais inteligente que você. Sempre você vai encontrar alguém que é superior. Então sejamos humildes. Peçamos hoje ao Senhor numa sincera humildade, que nos aproxime dele para aumentar a nossa fé. Há uma oração de um santo que dizia: considero, Senhor, as minhas misérias, que parecem aumentar apesar das tuas graças, sem dúvida, por causa da minha falta de colaboração. Reconheço a ausência em mim da menor preparação
para o empreendimento que tu me pedes. E quando leio nos jornais que tantos e tantos homens de prestígios, de talento, de dinheiro, falam e escrevem e organizam para defender o teu reinado, olho para mim e vejo-me tão ignorante, tão pobre, numa palavra tão pequeno, que me encheria de confusão e de vergonha se não soubesse que tu me queres assim. Senhor, eu sou inadequado. Tu me chamaste, mas eu estou aquém. Capacita-me para o que tu me pedes. Ó Jesus, por outro lado, sabes bem que coloquei aos teus pés, com a maior das boas vontades, a minha ambição, fé e amor. Amar, crer, sofrer. Nisto sim eu quero ser rico e sábio, mas não mais sábio nem mais rico do que aquilo que tu, na tua misericórdia sem limite, tenhas determinado. Porque devo pôr todo o meu prestígio e honra em cumprir fielmente a tua justiça, a tua justíssima e amabilíssima vontade. Em verdade eu vos digo, disse Jesus, não encontrei tamanha fé em Israel. É um elogio imenso. Com que alegria não teria Jesus pronunciado essas palavras, ao reconhecer verdade, não um fingimento e mentira. Meditemos hoje como é a nossa fé. E peçamos a Deus essas duas graças: fé para crer e humildade no viver. Santo Agostinho diz: ter fé é credere Deus, Deo, latim, credere Deo, credere Deum e credere in Deum. Quer dizer, primeiro, credere Deo, dar crédito a Deus, isto é, aceitar a sua autoridade, que vem ao nosso encontro e se dá a conhecer. Aceitar que Ele é soberano, tudo está debaixo do querer dEle. Por que que você se perturba tanto se Jesus diz, um cabelo da tua cabeça não cai sem o consentimento do Pai? Um cabelo. Imagine o problema que talvez você esteja vivendo. Segundo, credere Deum. Crê em todas as verdades que Deus nos comunica nesse encontro pessoal com Ele. E por último, credere in Deum. Crê em Deus, amando-o e confiando nele sem medida. E progredir na fé. Daqui a pouco nós vamos repetir: Senhor, eu não sou digno que tu entres no meu coração. Imagine que aquilo que Jesus não precisou fazer, curou de longe, hoje ele vai entrar, quem está preparado, né? Porque essa história não é que eu não sou digno, aí eu vou comungar de qualquer jeito, não. Porque é sacrilégio, é um pecado pior. Senhor, eu não sou digno, porque mesmo tendo se confessado, eu não posso dizer agora eu sou santo, perfeito. Mesmo na graça de Deus, você é um pobre, miserável e nu, como diz o Apocalipse. Tu és pobre, miserável e nu. E no seu infinito amor, Pai quis escolher almas, esposas para o seu divino Filho. Para isso, não escolheu as mais belas, mas para manifestar
sua glória e seu poder. Resolveu escolher para si as mais pecadoras, as mais fracas, os vasos de argila. Sábado eu fui lá depois da Caucaia, na Mangabeira, perto daquela montanha já lá de Maranguape. Meu Deus, pensei até que não voltava, né? Porque era no meio do mato. Fui atrás de um homem que faz jarros, né? Porque enquanto os jarros aqui são R$100, 150, ele lá faz por 25. Então eu fui lá, esses jarros de cimento. Aí eu disse assim, o senhor vai botar ferro aí dentro desse jarro? Aí ele disse, não só bota ferro lá no fundo. Aí eu disse assim, mas e se um jarro bater no outro? Aí ele disse, quebra. E é de cimento, imagina um vaso de argila. A gente não pode bater uns nos outros, senão quebra, né? E por último, meus irmãos, esse homem não precisava amar aquele servo. O servo era um empregado, ele era um centurião romano. Mas ele amava. A gente tem amado a empregada na nossa casa? A gente sabe quando ela está triste? A gente conversa? Ou a gente é aqueles arrogantes que entra e diz, eu quero dessa forma, não saiu do jeito que eu queria? Olha que exemplo desse homem. Além de fé e de humildade, ele tinha amor no coração. E pediu por um subalterno que não valia, na época de Jesus, ele não valia nada, não tinha nem salário. Mas os nossos irmãos que trabalham conosco, seja em casa ou na empresa, são seres humanos que precisam da nossa intercessão, do nosso amor, do nosso carinho. Nele está Jesus. Nele está Jesus. Não só aqui no altar, não. Nele está Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.